É uma passagem, quero crer que bem conhecida de todos os irmãos. Mateus capítulo 8, verso 5 em diante, vou estar lendo alguns versículos. Glória a Deus. É sempre bom ver cada um dos irmãos que estão conosco nessa noite. Isso, filho, obrigado, porque a voz já foi embora. 3 dias dando glória aqui nessa casa é bênção demais, né? Maravilha. Tivemos um fim de semana com Deus aqui extraordinário. Glória a Deus. Mateus capítulo 11, 8. Mateus 8, verso 5. Eu vou estar lendo, se você achou, e pode se colocar sobre os nossos pés só mais um instante. Tu já vai sentar logo. Glória a Deus. Isso aí é genérica, viu, Marcinho? E entrando, diz assim o texto, e entrando Jesus, entrando quem? Em Cafarnaum. Chegou junto dele um centurião. Chegou quem? Não. Eu sabia, cadê ele? Aí. Eu sabia, Itamar, que essa turma ia vir triste para a igreja hoje. Eu estava esperando ele chegar aqui abatido. Mas sábado nós ensinamos para eles que com Jesus é assim, perdendo ou ganhando, a gente dá glória, sim ou não? Se ele fizer Deus, se não fizer, continua sendo, né? Se a gente perder, ganhar, nós continuamos no glória, sorridente, feliz, não é assim, gente? Então, nós vamos falar de novo para eles que estão tristes, né? Aprender, sorrir conosco, né? E dizer que coisas estão por vir, não vou falar coisas boas. Ai, Jesus. Eu só tenho atleticano aqui hoje? Aqui, vamos lá. E entrando Jesus em Cafarnaum, entrando Jesus aonde? E eles ainda não falaram. Eles estão tristes. Eu sei que eles estão tristes. E entrando Jesus em Cafarnaum, entrando aonde? Chegou junto dele um centurião. Chegou quem? Que rogava-lhe dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico. O criado dele estava onde? E estava de que jeito? E violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou eu digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Diz o quê? E o meu criado há de ser que sarará, pois também eu sou homem sujeito ao poder e tenho soldados as minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus. Ele fez o quê? Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião, vá, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E naquela mesma hora o seu criado vamos dizer, sarou. E naquela mesma hora o seu criado. Pai, eu te louvo e te exalto nessa noite, glorifico o teu nome pela oportunidade de mais uma vez estarmos na sua casa para falarmos algo concernente à tua palavra. Fale conosco, não o que queremos, mas o que precisamos. Usa aquele sonoplasta, o Senhor fazendo assim, eu vou dar-te a honra, a glória e o louvor para todos sempre. A igreja que crê diz, tomai o vosso assento dando glória, porque a igreja é pentecostal, não cobra glória a Deus, não cobra aleluia, né? Como eu disse, eu sei que tu está cansado, mas se vier no glória, vai ser como? Se vier no glória, de que jeito? É rapidinho, mas se vier rateando, aí o pastor vai te ensinar. Deus é bom, Deus é bom. Quantos patrão nós temos aqui nessa noite? Patrão, gente que tem sua própria companhia. Faz assim com a mão. Temos 1, 2, tá faltando patrão nesse lugar, gente. Tem mais não? Patrão. Você não é não? Patrão. Então levanta a mão.
Mas nem para receber a bênção, presta, né? Quem é patrão aqui? Levanta a mão, acho que não entendeu. Quem tem seu próprio negócio? Você, aí eu limpo casa, mas é tua, o schedule é seu? Então tu é dono do seu schedule, levanta a mão assim. Pode abaixar. Quem quer ser, levanta a mão. Oi? Tem um cara que quer continuar trabalhando para os outros. Quem quer ser um dia patrão, levanta a mão assim, ó. Quem quer ter seu próprio negócio? Agora pode abaixar a mão. Para quem tem seu próprio negócio, John, eu acho que a maior tristeza é quando você pede o seu funcionário para fazer algo e ele recusa, sim ou não? Ou quando tu manda, ele vai e faz mal feito. Isso eu acho que tá aí o sangue de qualquer um, né? Porque primeiro tu tá pagando, né, para fazer o que tu pede. Segundo, que tu como patrão, como autoridade sobre a vida dele, vamos dizer assim, alguém que tem autoridade sobre ele, tu mandou e ele não te obedeceu, não é assim? E a gente fica muito triste com isso. Mas agora, que é gratificante, é louvável, quando você tem alguém que você pede ele para fazer algo e ele vai correndo e faz bem feito, tu fica numa alegria, sim ou não? O texto que nós lemos, ele está falando de um homem que o texto vai chamá-lo de centurião, que quer dizer uma autoridade acima de 100. Um homem que governava 100 pessoas, era um chefe de um exército, comandava 100 pessoas em Roma, alguém de muita importância no meio dos romanos, alguém que as pessoas lhe respeitavam muito. Este homem, aconteceu que na casa dele um servo que era a seu favor, que seguia suas ordens, passa mal, e ele cai sobre uma cama, e segundo o texto ele estava paralítico e muito atormentado, porque não tem coisa pior, presta atenção nisso, se você nunca andou e está numa cadeira, já é ruim, isso não é bom, porque sempre você vai ter o desejo, a vontade de um dia andar para saber como é. Agora não tem coisa pior do que quem andava e fica paralítico e não pode andar mais. É igual o cego, quem nasce cego ele tem muita dificuldade, mas de acordo com o tempo ele vai tendo habilidades. Tem cego que ele já anda até sem muleta. Ele anda para rua fora assim, ele vai, toca e pronto, passa, já sabe. Eu não sei como, mas parece que eles escutam o sinal abrindo e fechando. Tem cego, já viu? Tem cego que para assim no sinal, eu sei que às vezes, não é para um cachorro não, às vezes sozinho. Você vê isso, porque a pessoa cria uma habilidade de andar no escuro, tamanha, que você olha e parece que a pessoa está enxergando. Já viu isso? Eu conheço um pastor cego no Brasil, que o cara lê os versículos e cita a Bíblia de cor. Que você fala, como pode? É claro, ele leu, né? Tem a Bíblia escrita, com as mãos ele consegue ler. Porém, Brian, é isso aí. Ele pega e lê, e mais, quando está num culto, ele começa a falar com as pessoas que parece que ele está vendo elas. E quando Deus usa, ele fala assim, você aí que está de blusa verde desse lado de cá. Aí fica todo mundo assim, como ele viu? Deus. Mas o que eu quero dizer é que quando você nasce assim, é difícil, mas você aprende com o tempo e se vira com a sua vida. Agora depois de já maduro, depois de velho, tu anda e mais, tu é um soldado. Tu é o quê? Você não é só um cidadão comum, você é alguém que trabalha, que faz parte de um exército, que vai para a batalha, alguém também que tem os seus súditos, que você também dá ordem para eles, e agora você se depara numa situação dessa. Aí, eu só estou falando isso para você entender um pouco por que a Bíblia está deixando, pastor Wanderlei, que ele estava paralítico na cama e atormentado. Quem fica em paz numa cama? Depois de andar, depois de mandar, depois de governar, depois de liderar, depois de sempre servir, agora está precisando ser servido. Para quem tem o costume de servir, a pior coisa é depender de alguém. Já reparou? Quem gosta de toda hora, quem é prestativo demais, tu precisa, a pessoa corre lá e faz. Essa pessoa, quando ela cai num leito de enfermidade, que ela depende dos outros para dar banho, para vestir, meu irmão. Eu tenho um pai que, assim, quem me conhece, sabe, meu pai ele é muito elétrico. Está nos assistindo lá no Brasil agora, no Valadares, na Grota do Tará. Meu pai é muito elétrico, então
O meu pai, ele caiu e ele quebrou o joelho. Um dia ele caiu, quebrou um. Passou uns dias depois, estava recuperando e quebrou o outro. Aí ficou com os 2 joelhos quebrados. Aí ele estava contando um pouco para mim de como que era. Ele ficou uns 9 meses sem andar, com os joelhos engessados, né? Depois tiraram o gesso, a placa, não sei o que tinha. E mesmo assim, sem poder andar nem de muleta nem nada, numa cadeira de roda. Precisando dos outros para dar banho, para levar ele no banheiro, para vestir. Aí minha mãe e meus irmãos, é claro, faziam tudo isso para ele. O meu pai, ele começou a ficar um pouco deprimido. Porque meu pai é um cara tão ativo, ele está na roça, ele está trabalhando, ele está fazendo. E agora ele está dependendo das pessoas para fazer para ele. Ele ficou um pouco deprimido, a ponto que nós tínhamos que conversar com ele. Ele chegou aqui, não estava bem, ele se sentia um pouco humilhado de estar com muleta, de não conseguir andar bem. Porque quem nasceu para servir, irmãos, na verdade, ele não tem muito prazer em ser servido, não. A pessoa parece que já pôs na sua cabeça, eu nasci para servir. E faz isso com muita, sabe, com muito prazer, com muito gosto. E para encerrar o assunto do meu pai, que não tem nada a ver com o texto, tem a ver, mas meu pai hoje está bem, graças ao Senhor Jesus, né? Deus está restaurando a saúde dele, meu pai já está andando. Só estou contando isso para você entender o porquê que esse cidadão aqui, esse soldado aqui, estava atormentado na cama. Agora presta atenção, o texto diz que Jesus estava entrando em Cafarnaum. Ele estava onde? Jesus estava entrando em Cafarnaum. Talvez seria uma das últimas vezes que Jesus passaria por aquele lugar. Esse chefe, o chefe, agora não o que está enfermo, o chefe de 100, o general, vou colocar assim para ficar fácil para todo mundo entender. O general, ele agora sabendo que Jesus estava, diz o texto que ele vai até Jesus, Jonathan. Ele vai até Jesus agora pedir a Jesus a cura para o teu servo. É interessante, pastor Fabrício, que ele chega para Jesus e ele vai citar, ele vai contar para Jesus: Jesus, olha, eu tenho um servo que está paralítico e acamado na minha casa. E ele está meio atormentado. Ele está na minha casa, ele está em cama, ele está paralítico. E eu preciso que o Senhor lhe cure. E aí Jesus fala com ele assim: olha, eu irei contigo e vou trazer a saúde para ele. Aí ele fala assim: não, Jesus, não precisa do Senhor ir lá na minha casa. Rapaz, é poucos os que falam: não precisa nem do Senhor entrar lá dentro. Aí, mas ele fala isso reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo as suas limitações e os seus pecados. Ele vai dizer assim: olha, pecador que sou, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Jesus, basta, olha, eu sou autoridade aqui também. Eu sou uma autoridade. E se eu falo, eu sou uma autoridade acima de 100 homens. Se eu falo com um vai, ele vai. Se eu falo fica, ele fica. Se eu falo vem, ele vem. Se eu falo faz, ele faz. Então eu sei que quando se tem autoridade, não precisa ir, só precisa. 2 já entendeu. Aí Jesus está assim e diz a Bíblia, pastor Thaís, que Jesus fica maravilhado. Ele fica como? Peraí, maravilhoso é Jesus. Agora imagina você, que é um pecador, é um falho, é alguém cheio das suas limitações, está diante desse Jesus que é maravilhoso, e você consegue fazer ele ficar ainda mais maravilhado. A Bíblia diz que esse homem, esse Jesus agora, ele fica maravilhado com a conversa daquele rapaz. Ele fala assim: Jesus, não precisa não, manda uma palavra lá e o meu servo será. Aí Jesus olha para os discípulos agora na frente daquela multidão que seguia ele, porque Jesus nunca andava sozinho. Ele olha para eles e fala assim: rapaz, olha, nem Israel, nem aonde? Ele não está falando só de Cafarnaum. Ele não está falando só de Jericó. Genérico, tá? Vou contar para a igreja. Ele está dizendo nem Israel, Marcinho, que não estou sagando de cor. Nem Israel se houve tanta ou tamanha fé. Nem os atleticanos têm tanta fé, não. Que eles têm mais falar, eu creio, né? Eu acredito, o negócio de acredito para lá, acredito para cá. Nem em Israel eu vi tanta fé. Aí Jesus fala: olha, aí Jesus continua para o pessoal falando assim: ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá em cima, quando estiver sentado com Abraão, Isaac e Jacó,
ter muitos filhos dos reis sentados lá também. E muitos que vão ser lançados fora. O que Jesus estava querendo dizer é porque muitos que às vezes fala, não acredita. Muitos só servem ou só fala que tem fé e crer da boca para fora. Aí ele estava trazendo um julgamento, mostrando de como vai ser para esses que não têm a fé e a atitude deste homem, que maravilhou ele. Aí ele fala assim: pode ir então, o general, pode ir para sua casa, porque o teu servo está. Aí o general, sabe o que ele faz? Obrigado, Jesus, só isso que eu precisava. Presta atenção agora, contei a história. Todo mundo entendeu a história? Entendeu todo mundo? Primeira pergunta que eu vou fazer: se ele era uma autoridade, se ele mandava 100, pastor está aí, por que ele não mandou alguém ir até Jesus falar o que ele precisava? Se ele tinha 100 ao seu dispor, ou 100 pessoas que eram submisso, eu quero falar algo subordinado ao tema. Eu quero falar sobre submissão, eu quero falar sobre autoridade e eu quero falar sobre palavra. Esse homem aqui, ele tinha autoridade, sim ou não? Ele era uma autoridade. E é tanto que ele se apresenta a Jesus como autoridade. Se era uma autoridade e podia mandar em 100, por que ele não mandou pelo menos um falar com Jesus o que ele precisava? Sabe por quê? Primeiro, quem sabe o tamanho da tua necessidade é você. Quem sabe o tamanho do milagre que tu precisa na sua casa hoje é você. Então eles vão entender. Quem sabe o tamanho do milagre que precisa lá na sua casa é você. Sabe o que eu quero dizer? Só tem um intermediador entre Deus e o homem. Então quer dizer que Jesus não aceita recado. Se tu quiser alguma coisa, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É a Bíblia que está dizendo. Tem coisas que tu pode pedir para o seu irmão, mas tem coisas que tu pode pedir só para ele. Quem está entendendo isso nessa noite? Tem coisas que é só o céu pode te ouvir. O problema é que eu tenho mania, eu peço para o pastor, eu peço para o diácono, eu peço para o presbítero, eu peço para o evangelista, eu peço para a sogra, eu peço até a sogra também, eu peço para todo mundo, mas eu não peço para ele. Sabe o que esse chefe está ensinando? Olha, eu sei que eu sou uma autoridade, mas eu reconheço que ele é maior. Eu sei que eu posso mandar, mas eu também reconheço que eu posso precisar, como eu estou precisando essa noite. Sabe o que está ensinando aqui, presbítero Hélio? Primeiro, que apesar da alta patente e a posição que ele estava, ou que ele ocupava, isso não dava a ele o direito de se apresentar como tal diante de Jesus. Ele tinha que descer. Ele tinha que porque às vezes nós julgamos tão bons, que tu fala assim: ora para mim aí, se Deus me abençoar. Tem uns que falam assim: aí ora para mim aí, se Deus me abençoar, ainda te dou uma oferta. Miserável, já não vai ganhar e nem eu, porque quem tem que orar é ele. Porque a Bíblia vai dizer que se pede alguma coisa em meu nome e não receberes, é porque pedides mal. Mas quem é que tem que pedir? Agora ele chega e fala assim: Jesus, eu sou uma autoridade. Ele já está mostrando quem ele é. Eu fiz uma pergunta para o presbítero Wesley: por que ele conta para Jesus que ele é uma autoridade? Jesus sabia que ele era autoridade, sim ou não? Ele precisava falar, sim ou não? Por que ele falou? Porque ele se apresenta como chefe de 100. Porque ele se apresenta como o maioral daquela cidade. Eu acabei de falar que ele se humilhou. Por que ele conta para Jesus? Eu também sou uma autoridade. Se eu mando ir, vai. Se eu mando vir, vem. Se eu mando fazer, faz. Eu sei como funciona. E ele está falando na frente de todos. Ele chamou a galera toda, o exército que estava com ele, o povo que estava com Jesus, os discípulos, e ele está agora se declarando: eu sou uma autoridade. Pastorzão, se ele quisesse ali em Roma mandar prender Jesus, mandaria ou não? Se ele quisesse mandar buscar Jesus pelo braço acorrentado e levar na casa dele para fazer aquele milagre, ou falar: o senhor faz milagre ou o senhor morre, ele poderia fazer isso ou não? Por que não fez?
Se ele está se reconhecendo como autoridade diante desse Jesus, por que ele então não fez esse uso da sua autoridade para levar Jesus para a casa dele? Porque ele está dizendo assim para todos que estavam ali: olha, eu sou uma autoridade, eu sou um comandante de 100, agora quem está na minha frente comanda milhares. Eu posso fazer alguma coisa, mas estou diante, vem comigo meu filho, daquele que pode todas, está entendendo isso? Eu posso mandar algumas coisas, mas eu estou diante daquele que pode todas as coisas. Aleluia, você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Simplesmente estava querendo passar para as pessoas de quem reconhecia ele como alguma coisa, que acabou de chegar aqui, alguém maior. Tu está entendendo isso? Ele está dizendo assim: olha, eu sei que eu sou uma autoridade nesse lugar, mas acabou de entrar em Cafarnaum alguém que manda mais, que pode mais, que faz mais. Alguém que faz o que ele quer. Dá mais um pouquinho aqui, meu filho, aqui em cima para mim. Por isso que Jesus olha e fala assim. A Bíblia diz que Jesus maravilhou-se com aquela fala. Porque Jesus estava tão acostumado a mexer com uns lá que fechava a porta para ele. Jesus estava tão acostumado de chegar e mandar Filipe procurar um e falar assim: de onde veio Nazaré? Fala assim: pode ver alguma coisa que preste de lá de Nazaré? Jesus estava tão acostumado com a rejeição de alguns, tão acostumado com as portas que se fechavam à tua frente. Agora ele está diante de uma autoridade terrena, que está reconhecendo a sua autoridade espiritual. Aqui na terra, Jesus, eu mando, eu falo vai, vai, eu mando vem, vem, eu mando faz, faz. Aqui na terra, aqui em Cafarnaum. Mas eu sei que o Senhor manda na terra, manda no céu, manda em Cafarnaum, manda em Israel, manda por onde tu passa. Eu sei que a última palavra aqui quem decide é a tua. Por isso, hoje eu vim buscar apenas uma palavra. Imagina as pessoas que estavam à volta agora olhando para aquilo ali e pensando: rapaz, se esse que é o chefão está se curvando diante do poder desse aí, vou te ver, filho, está se curvando diante do poder desse aí, e nós? O que vai ser de nós agora? Agora presta atenção, ele continua falando assim: olha, eu sei que basta o Senhor mandar ou liberar uma palavra, e o meu servo que está em casa, o meu servo que está onde? Meu servo que está onde? E ele está acamado, ele está como? E ele está paralítico, ele está como? Não, fala com os gerentes, deixa o ficando triste para lá. Ele está paralítico, ele está como? Ele está atormentado, ele está como? Atormentado. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está pedindo, está sendo específico, está mostrando o problema, aonde estava o problema e o que ele queria que Jesus fizesse. Quando a Bíblia diz que se pedimos alguma coisa não recebemos, é porque pedimos mal, é porque de verdade nós não sabemos apresentar a Deus o nosso problema. Talvez nós não reconhecemos, quem sabe, a autoridade de verdade que tem através do nome de Jesus. Ontem tivemos uma palavra aqui sobre a autoridade espiritual com o pastor Silas, que me chamou a atenção. Nós estávamos no fim de semana com Deus e a palavra foi liberada, e ele liberou uma palavra sobre autoridade através do nome de Jesus. O que mais eu tenho falado com os meus pastores esses dias é que nos falta fazer uso da autoridade e da graça que Deus nos deu. Sim ou não? Tenho falado por quê? Porque se nós entendermos o poder e a graça que foi liberada para a nossa vida, esse núcleo vai ficar pequeno por tanto de milagre que Jesus vai fazer nesse lugar. Vou falar de novo que aí vocês entendem. Se nós entendermos a autoridade que nos foi dada através do nome de Jesus, esse núcleo vai ficar pequeno pela quantidade de milagres que o Senhor vai fazer nesse lugar. Porque hoje nas igrejas, não só nossa, vou generalizar, hoje as igrejas estão precisando tomar mais posse da autoridade que é dada no nome de Jesus. Quando ele apresenta como autoridade, ele está mostrando o poder que ele tem na sua fala. Ele está mostrando que se ele falar, aquilo é feito.
E agora só que ele vai entender que a autoridade que está diante dele é muito maior. E que autoridade é essa? A autoridade chamada Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu te pergunto, meu irmão, se o diabo está te atormentando, se o diabo está te perturbando, se o diabo está te deprimindo, aonde está a autoridade de Jesus na sua vida? Talvez ela só está, sabe como? Da boca para fora. Mas aqui dentro você ainda não foi resolvido, ou você ainda não entendeu o poder desse Deus. Ontem estávamos aqui, preciso contar esse testemunho. Ontem nós estávamos aqui orando e a Glória tomou conta da casa. E o Igor começou a rodar e pular, sapatear, do jeito de sempre. E eu estava orando com as pessoas aqui, que Deus estava curando, libertando. E aí eles me chamaram porque o Igor estava caído lá atrás, tinha uns irmãos com ele, pastor Taíde, e tampando com pano, porque não queria que a gente visse. Mas depois veio o John e falou assim, pastor, o Igor caiu. E ele quebrou o braço. Eu, o quê? Ele falou, está com o braço quebrado ali atrás. Aí eu peguei, fui lá, olhei, só que eu estava orando para uma menina que estava sendo curada aqui. Aí eu peguei, olhei e falei assim, tá bom, espera aí que eu volto. Aí eu voltei porque eu falei, Jesus, que seta é essa? Eu estou aqui orando, Deus está libertando alguém aqui na frente. E Satanás agora querendo tirar a minha atenção com o meu filho lá atrás. Aí falei para eles, fica com ele aí. Aí ficou, depois eles voltaram, eu estava aqui orando, aí apareceu mais gente. Aí eles chegaram e falaram assim, pastor, precisa levar ele para o hospital. Ele não aguenta mexer o braço. E o braço dele estava um caroço assim. Quem viu o Igor aqui ontem? Cadê os irmãos que estavam aqui? Quem viu? Para a igreja ver que eu estou falando a verdade. E o pastor Taí estava junto com ele, né, Taí? Aí o Diogo falou assim, pastor, pode levar ele para o médico? Aí eu peguei, falei, leva para a cozinha. O cirurgião vai lá daqui a pouco. Olha o Igor aqui, eu estou procurando o Igor. Estou sem óculos, não enxergo nada, não estou vendo nem quem está na minha frente. Aí o que aconteceu? Aí o Diogo falou assim, pastor, pode levar para o médico? Eu falei assim, pode levar para o médico. Aí eles pegaram o Igor, levantaram e estavam saindo com ele para ir para o hospital. E ele assim com o braço, tremendo de dor, gritando, e um caroço desse tamanho no braço dele. Aí na hora que ele estava saindo, o Espírito Santo falou comigo assim, e a palavra de autoridade? Eu falei, Jesus, como que eu posso falar de um Deus que cura, se quando a circunstância vem, eu não uso essa autoridade? Eu lembrei de um dia que eu estava no monte orando, no Brasil, e uma irmã foi me pegar para entregar um recado, e eu saí tão cheio de Deus, rodando e pulando, eu caí sobre uma pedra e meu joelho quebrou. Literalmente quebrou, ele saiu para fora, essa bola do joelho, chama de... patela, não? Acho que é patela, rótulo, não sei, essa parte aqui. Eu tenho um buraco na perna. O osso saiu. E eles tentaram me levantar e não conseguiram. Aí me arrastaram para o meio do mato. E eu comecei a chorar ali, falando, Deus. E Deus tinha falado assim, olha, o diabo tentou ceifar a sua vida hoje, mas eu sou contigo. Aí chegou o irmãozinho, eu contei que chegou o irmãozinho bem humilde, de um terninho marrom, uma calça verde, a camisa azul, uma gravata azul, camisa branca, todo descombinado. E ele falou assim, ô Vazinho, eu posso orar por você? Eu falei, pode. Aí foi o que aconteceu, foi quebrei o joelho, levantei a perna e falou assim, eu quero mostrar porque tem coisas que a pessoa ora porque não vê. E tem gente que quando vê o resultado, ele não tem coragem de orar. Tem gente que ele é muito crente antes de ver o câncer, mas quando ele vê o câncer, ele fala assim, vou chamar meu pastor, ele vai vir cá e vai orar. É assim ou não é? Isso acontece. E aí eu peguei e mostrei para ele, quando ele olhou e viu aquele monte de sangue descendo e o osso da minha perna para fora, ele abaixou de joelho, pegou o óleo e falou assim, tu crê que se eu orar esse osso volta para o lugar? Eu falei, deve. Ele orou, ungiu o dedo, colocou no meu joelho e falei assim, Jesus, teu filho caiu, quebrou a perna aqui. Esse lugar é santo. O que as pessoas vão falar se ele chegar no hospital e falar que quebrou o joelho no monte? Então o Senhor cura ele aqui, agora. Quando ele pôs a mão no meu, aí ele pôs a mão no joelho, eu ia gritar de dor na hora. Só que ele pôs com tanta fé que eu nem senti a dor. Eu fui acompanhando ele. Falei, volta para o lugar agora. Eu senti o joelho, falei, e eu senti o joelho voltando. Ele em nome de Jesus, agora. E pegou e me abraçou e falou, fica de pé. Quando eu fiquei de pé, o pessoal ficou todo mundo assim com o olho. Aí eu meio mancando assim na fé ainda, né? Porque o café, mas aquela fé meio que... E se voltar, eu mancando na fé. Aí ele me segurou.
Quando ele me segurou, aí veio a grandona de novo. E ela saiu lá do meio do mato. Tica, tá cara baixunderé. Eu falei, Jesus do céu, a mulher vai vir e vai me pegar para sapatear de novo. Vai quebrar tudo de novo. E eu tô assim, ela veio. Deus trouxe ela até mim e falou assim, não falei contigo, filho? Queria tentar contra a sua vida, mas eu disse que sou Deus contigo. Se por um caminho ele vir contra ti, por 7 ele vai fugir. Porque ai daquele que tocar é na tua vida, sou eu, Deus contigo. E ela falou assim, marcha, sabe o que acontece? Eu falei, e agora já marcha, eu te mando, marcha, homem. Aí eu fui com o pé esquerdo primeiro, marcha, eu tive que levar o direito. Quando eu assustei, eu estava marchando aquele monte e dizendo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, profetizando. E o diabo saiu envergonhado daquele lugar. Eu estava aqui, na hora que o Igor estava saindo para ir para o hospital, eu estou falando sobre autoridade, amém? Na hora que o Igor estava saindo ali, o Espírito me cutucou, eu falei assim, Igor! Aí os irmãos olhou, eu falei, vai não, vem aqui. Deus vai te curar aqui agora. Foi ou não foi, irmãos? Eu chamei ele, ele veio, só de encostar no braço dele, ele estava gritando de dor que estava. Aí eu peguei ele, falei, em nome de Jesus, o osso. Eu lembrei do Ezequiel no capítulo 37. Rapaz, a irmã citou aqui ontem. Tu pode escolher. Se vai ser profeta de vara ou profeta de osso, como é que é? Você vai ser profeta. Se você vai ser profeta no vara, você vai ser o osso, né? Pois é. Eu coloquei a mão no braço dele e falei assim, osso, ouve o comando da minha voz agora. Volta para o lugar em nome de Jesus. Aí eu orei, né? Aí eu pensei comigo, se não ir eu deixo para o hospital. Na hora eu fui tomado por uma graça que estava aqui. E eu apertei o braço dele, falei, vai voltando. E o negócio foi voltando de vez. Eu falei, vai voltando. Eu falei, Igor, abaixa o braço. Ele disse, em nome de Jesus. O Igor abaixou o braço, falei, levanta e dá glória. O Igor levantou e o nome do Pai foi glorificado. Sabe por quê? Porque há autoridade no nome de Jesus. Isso aí, Igor. Levanta a mão, porque quem poderia rir, agora vai ter que dar glória pela vitória liberada nesse lugar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus ainda cura. Ele está com o braço todo roxo, vermelho. A mãe dele falou assim, mas e as manchetes? Sabe qual foi a resposta que ele deu para a mãe dele? Precisa ficar. A cicatriz tem que ficar. Para que fica claro o que Deus fez na minha vida. Foi ou não foi? Sabe o que eu estou dizendo? Quando este centurião chega até Jesus, ele está reconhecendo que ele era uma autoridade e podia alguma coisa. Mas ele reconhece tanto a patente de Jesus, que Jesus fala assim, eu vou na sua casa. Ele fala, não precisa. Quem precisa de vir até ti, quem precisa de sair de casa e vir até tu, sou eu. O Senhor basta uma palavra, libera. Quantos querem essa palavra? Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida, irmão. Levanta a mão, porque a palavra é essa. 1000 vai cair ao teu lado, 10 à tua direita. Tu não serás atingido. Deus tem uma palavra de milagre. Se por um caminho Satanás entrou na tua casa, por 7 nessa noite, ele vai fugir. Ele falou, Jesus, basta uma palavra. Eu sei a autoridade que tu és. Você precisa saber que autoridade Jesus é na sua casa. Ei, mulher, tu quando olha para esse beberrum lá deitado e não acredita na libertação, na cura, tu não precisa acreditar nele, tem que acreditar nele. Tu não precisa acreditar nele, teu marido precisa acreditar em Jesus. A autoridade, a última palavra ainda é dele. A Bíblia diz que o coração do homem faz plano, mas a última resposta, ela sai da boca de Deus. Por que que nós somos tão tímidos? Jesus manda os discípulos atravessar para o outro lado. Vem um vento, vem uma tempestade, o barco quase vai virando. Jesus está dormindo na proa do barco. Aí de repente ele fala, acorda ele. Será que ele não está preocupado que nós vamos morrer? Olha a diferença do centurião romano. Eu estou falando de gente que andava com ele.
Sabe o que é isso, pastor? Tem pessoas que talvez não frequentam a igreja igual nós. Tem pessoas que não estão em todos os cultos, mas tem mais fé que muita gente está aqui em cima. Os discípulos estavam andando together com Jesus o dia inteiro. A tempestade veio, sabe o que aconteceu? Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí sabe que Jesus desperta ele. Quando despertaram, sabe o que ele falou, Fran? Por que sois tão tímidos? Ele está dizendo assim: porventura não tendes fé? Onde está a fé? Onde está a autoridade? Por que a igreja é tão tímida diante da situação que passa? Por que você é tão tímido diante desse deserto que está vivendo? Por que você está tão tímido diante dessa luta que está passando? Ei, irmão, olha para mim. Por que tu está tão tímido no meio dessa adversidade, no meio dessa tempestade? Se ele está dizendo basta uma palavra, se ele liberar a palavra do altar aqui, aquela tempestade vai parar, aquele vento vai cessar. Se é para Jesus. Por que nós somos tão tímidos, pastores? Teve uma vez lá na Globo City que eu convidei, Jeremias vai lembrar disso. Eu falei, eu estou tão cheio de Deus que eu estou querendo orar para defunto. Se alguém souber de algum que está morrendo esses dias aí, eu que morreu, traz cá na igreja, traz o caixão, que eu vou pôr a mão e vou orar e ele vai levantar. Eu convidei esse para levar os defuntos. É que não tiveram coragem. Se tivesse levado, eu tinha orado. Sabe por quê, irmãos? Eu cresci tendo experiências com esse Deus. Eu cresci vendo Deus ressuscitar. Eu conto isso aqui na igreja. Já orei para um menino morto e ressuscitou nos meus braços. E até hoje ele está vivo para a glória do Senhor. Você precisa tomar posse dessa autoridade. Jesus já está entrando na casa e ele está de frente. Qual é a oração que tu vai fazer? Olha para cá. Ele chega e fala assim: Jesus, o meu servo, quem? Ele está dizendo assim: olha, quem está com problema é fulano de tal, é minha mulher. Quem está com problema é meu marido. É isso que ele está falando. E aonde ele está? Ele está na minha casa. Que jeito? Está deitado, atormentado. Sabe o que ele está fazendo aqui, pastor Patrick? Ele está dizendo para Jesus assim: Jesus, quando ele chega até Jesus, ele chega ciente de onde está o teu problema. Quando eles despertam Jesus levanta. Ele não levanta no desespero no barco. Agora estou contando outra parte. Ele não levanta desesperado no barco. Ele já levanta dizendo: vento, quieta. Mar, acalma-te. Jesus foi direto no problema. Porque ele sabe onde está o problema, mas ele quer ouvir da tua boca. Agora ele está dizendo assim: o meu servo está em casa. Pastor, o que o senhor quer dizer, irmão? Quando tu for orar, declare para ele onde está o seu problema. Se é na sua casa, fala para ele: vai lá hoje, chora para candarai. Você está entendendo isso? Pastor, eu entrei aqui hoje e o problema que eu estou passando, ele está na minha casa. Aí eu vou dizer: Jesus vai lá com uma palavra hoje, vai entrar dentro daquele lugar e vai ter crente testemunhando. Quantos entendem isso nessa noite? Fala para ele: o meu problema está lá em casa. O meu problema é meu marido. O meu problema é minha esposa. O meu problema é meu filho que está afastado. Declare para ele. Porque às vezes nós queremos que ele faça milagre, mas nós não apontamos onde. Ah, mas ele sabe. Mas ele quer ouvir da sua boca. Aonde está o seu problema? Aonde está o seu problema? Não precisa falar para mim, mas para ele tu tem que falar. Não precisa chorar para mim, mas para ele tu tem que declarar. Aonde está o teu problema nessa noite? Aonde está a tua necessidade nessa noite? Aonde está o seu problema? É na sua casa? Então fala para ele. É no teu trabalho? Fala para ele. É na minha igreja, pastor? Fala para ele. Aonde está o seu problema? Jesus está lá em casa, o meu problema. Mas sabe o que é interessante? Que o problema que estava em casa não impediu o centurião de sair dela. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar. O interessante é que o problema que ele estava passando em casa, presbítero Hélio, não tirou ele do culto. O problema que ele estava passando em casa não tirou ele de buscar Jesus.
O problema é a situação que agravou na casa dele. O cara ficou enfermo, agora ele está paralítico, agora ele está acamado e agora ele está atormentado. Só que é isso, ele está sem paz. Ó, tu está sem paz, mas eu, enquanto eu tiver com o meu raciocínio no lugar, com a minha consciência firme, eu sei que só tem um caminho, é para lá que eu vou. Eu sei que só tem um que pode, e é nele que eu vou, é nele que eu vou. Tá entendendo isso? Eu sei que buscar. É porque às vezes eu acho que vou resolver o meu problema ficando também em casa. Eu acho que vou resolver a minha situação fazendo parte daquilo que está me atormentando. Meu irmão, se tu até hoje não conseguiu resolver, eu vou falar para a igreja, entrega na mão de quem pode. Se até hoje com a força do teu braço não deu certo, se até hoje com a força das tuas mãos você não conseguiu fazer nada, entrega para quem pode. Entrega para quem? Aí ele fala assim: está lá o meu problema, Jesus, mas eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que o Senhor estava passando e eu vim para declarar para o Senhor onde está o meu problema. Eu vim falar para o Senhor quem é que está com problema na minha casa. E eu vim também te falar a situação que a pessoa está lá. Ele contou tudo em poucas palavras, ele narrou a história dele toda. Está entendendo que não é no muito falar? Está entendendo? Que em poucas palavras ele contou tudo para Jesus. O meu servo, ele que está atormentado, o meu servo está acamado, o meu servo está paralítico e o meu servo está em casa. Ele conta a história toda para Jesus em poucas palavras. E também em poucas palavras ele recebe o milagre. Porque a Bíblia que diz não é no muito falar, é no muito crer. Aí quando ele conta, Jesus fala assim: não, eu vou lá na sua casa hoje. Ele falou: oh, Jesus, eu saí de lá porque meu teto, ele não pode nem te receber. Não sou digno de ter o Senhor dentro da minha casa. A pessoa do Senhor não. Mas se a tua palavra for, já basta. Se a tua palavra chegar lá, vai fazer mudança. Se a tua palavra chegar lá, vai fazer toda a diferença. Aí Jesus olha para ele e está assim, ele vai narrar agora do julgamento. Porque ele vai ensinar para nós que às vezes nós queremos muitas coisas, mas não valorizamos as pequenas. Nós queremos pedir demais, não cremos que é só uma palavrinha que é o suficiente. Aí ele vai falar: Jesus, eu sei que agora o Senhor tem autoridade, eu sei que é a maior de todas elas, mas eu quero te falar, basta apenas uma, irmão, basta apenas uma palavra, e esses montes mudarão de lugar. Não, você não entendeu. Basta apenas uma palavra e esse gigante vai cair por terra. Que derrubou Golias não foi a pedrinha que Davi jogou. O que derrubou Golias foi que quando ele veio com uma palavra para Davi, dizendo: quem é esse cachorro, quem é esse menino que tu manda vir lutar contra mim? Aí Davi libera uma palavra para Golias e fala assim: ô incircunciso, ou sem aliança com ele. Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou em nome do exército de Israel, não. Eu estou indo em nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Está entendendo? É só uma palavra, é no nome dele, é no nome dele, é no nome dele. É esse Deus que tem poder, sempre ele aplauda. É esse Deus que tem poder, está sobre mim. Quando ele lança a pedra, o gigante cai, mas a palavra já tinha sido liberada. A calabaraxandaragaçai. Preste atenção, quando Davi lança a pedra, a palavra já tinha sido liberada. Quando a pedra chegou até o gigante, a palavra liberada de Davi já tinha batido no teu coração, e ele já tinha entendido: acabei de me encontrar com alguém que tem fé. Acabei de encontrar com alguém que tem autoridade nessa terra. Meu irmão, deixa eu te falar, Satanás não teme o dinheiro do teu bolso, Satanás não teme o teu trabalho, Satanás não teme a tua posição, Satanás teme apenas a palavra que tu carrega, a palavra que tu carrega, a palavra. Vai liberar a palavra nessa noite e dizer: ô Satanás, tu que está atormentando a minha casa, vai sair, porque quando eu chegar lá, eu saio desse mundo hoje. Jesus libera uma palavra para mim. Jesus libera uma palavra para mim. Aí ele libera, pastor. Ele fala assim: pode ir. Olha para cá. Pode ir. Porque o teu servo está
curado. Ele não perguntou, de verdade? Será? Mandou alguém conferir? Vou ficar aqui perto, vai alguém lá conferir? Porque se não tiver eu peço oração de novo. Ele fez isso? Não. Ele tomou posse daquela palavra e ele foi para sua casa. Quando Satanás se apresenta contra ti, ele sai por intermédio de quê? Dos gritos. Ele sai porque você é do sapatinho, é do manto, é do fogo. Eu já vi um monte que é do manto do fogo e o demônio deita para lá, deita para cá e não vai para lugar nenhum. Eu já vi um monte que se diz profeta e quando está na frente de Satanás não tem libertação nenhuma. O que expulsa Satanás do lugar que você chega? O que faz esses demônios embora quando tu chega? É o que tu quer? É o que tu quer? E o que tu carrega? O que tu carrega? Carrega a palavra? Tu carrega a palavra? Porque se tu carrega a palavra, tu tem que começar a mostrar para as pessoas que você tem essa palavra. Eu não estou falando de carregar a Bíblia não, que Bíblia todo mundo carrega. Até quem não é crente de Jesus carrega a Bíblia. Os ateus estudam a Bíblia para bater contra nós. Até quem não crê no Senhor, ele estuda a Bíblia. Isso aqui é a palavra dele, sim ou não? Fechada, está falando alguma coisa? Não. Se tu chegar lá no endemoniado e falar assim, ó, e colocar a Bíblia dele, vai queimar agora, ele vai sair ou não? Se tiver alguém endemoniado, tu chegar com a Bíblia e falar assim, já sei como é que expulsa, e põe a Bíblia, o demônio vai embora ou não? Vai ou não? Claro que não. Mas não é a palavra, não é a Bíblia, por que ele não vai embora? Porque a palavra que faz efeito não é a que está escrita, é a que está vivida. A palavra é viva. A Bíblia diz que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. O que eu estou te falando é que a palavra que anda contigo é a palavra verbo vivo chamado Jesus de Nazaré. Essa palavra que aonde tu chega faz a diferença. Aonde tu pisa, o inferno estremece. Essa é a palavra. Não adianta carregar a Bíblia, tem que carregar a palavra. É por isso que tem muita gente que o demônio está cirandando dentro da casa dele. E ele chega, e ele ora, e pega, e vai lá no Salmo 91 e fala assim, ai, aquele cabelo das coisas, e fala, está sendo da cruz, a sua não pode ter, meu Deus, direito do Senhor, meu Deus, meu refúgio, meu mal. Mas não é nada. Como que Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, e tu é mole desse jeito. Olha o que o salmista diz, direi do Senhor, Ele é o meu e o seu é quem? O salmista está falando dele. Dele, direi. O que tu está dizendo de Deus por aí? Pastor, eu falo que Ele é o meu Deus, mas e quando a luta vem? Eu falo que Ele é o meu Deus e quando o câncer bate na porta da sua casa? Eu falo que Ele é o meu Deus e quando a enfermidade chega lá? Eu falo que Ele é meu Deus e quando a palavra do médico não é a que tu quer ouvir? Eu falo que Ele é meu Deus e quando a enfermidade chega e o diagnóstico não é o que tu está preparado? O que tu diz, o que tu fala, o que tu abre a boca e fala? É isso que Ele está dizendo. Quem habita no esconderijo, a sombra do Onipotente o faz descansar. Aleluia, Ele está dizendo, tu está coberto pela sombra do Onipotente, e Ele está te dando descanso para a tua alma nessa noite. Levanta a mão, recebe essa palavra. O Onipotente te faz descansar nessa noite. Quem é onipotente, pastor? É aquele Deus que tudo pode, tudo pode. Ele pode contra o câncer, Ele pode contra a enfermidade, Ele pode contra a AIDS, Ele pode contra os demônios, Ele pode contra a tua turbulência, Ele pode contra as tuas lutas, Ele pode contra as tuas provações, Ele pode todas as coisas. Ele é onipotente, Ele é onipotente, é Deus forte, vivo na batalha. É isso que Ele está dizendo, a sombra desse onipotente me faz descansar. Olha para cá.
Que jeito que o servo estava? Paralítico. Que jeito que ele estava? Paralítico. E a tormenta? É engraçado. Estava paralítico e atormentado. Porque quem costumava mandar agora estava sendo... Quem costumava servir agora estava sendo servido. Quem mandava agora não manda nada. Precisa de apoio e precisa esperar. Quem não tinha paciência, às vezes, para esperar, agora estava aprendendo. Esse aqui era servo, era o quê? Olha para cá. Presbítero Wellington. Esse chefe de 100, ó, desceu, hein? Esse chefe de 100, ele era importante para esse homem. Esse cara era chefe de quantos? De quantos? O centurião era chefe de quantos? 100? 100. Poderia colocar outro lugar daquele que estava enfermo ou não? Por que não fez? Ele era chefe de 100, sim ou não? Poderia colocar outro para servir no lugar daquele que estava mal hoje? Hã? Sim ou não? Por que ele sai da sua casa e vai preocupar com um se ele tinha 100 para mandar? Por que ele larga 99 no aprisco e vai atrás de um? Por que ele faz isso? Por que ele larga o filho que ficou em casa para ir atrás do pródigo que estava lá comendo as bolotas dos porcos? Se ele tinha pessoas para colocar no lugar dele, porque é sério, você é autoridade aqui na igreja, você é o líder dos obreiros. Se tem um obreiro que está doente e não serve mais, o que tu vai fazer? Colocar outro lugar dele, não vai? Aí quem chega, olha para mim, quem chegar hoje e ver o obreiro que tu aposentou, vai falar assim, lá, tá vendo? Obreiro enfermo, obreiro que não faz nada, obreiro que está encostado. Mas se tu conhece o obreiro que está ali, tu vai lutar para ver ele bem de novo. Tá entendendo? Sabe por quê, pastor? Só você sabe o tanto que aquele obreiro te serviu quando ele estava bom. Isso aqui não está falando de preço. Aqui está falando de valores. Sabe o que esse chefe de 100 está ensinando? Que você pode até colocar muitas pessoas do seu lado, mas tem aquelas que você precisa valorizar elas. Vamos falar de novo. Tem aquelas que você precisa lutar por elas. Tem aquelas que você precisa para Jesus, vem com força. Aplauda aí. O que ele está, o que a palavra está nos ensinando aqui, o que a palavra está nos ensinando aqui, é porque às vezes nós julgamos alguém que hoje não está fazendo, porque nós não conhecemos a sua história. Quantas vezes você levanta contra esse irmão, contra essa irmã que tu está vendo parado hoje? Tu está vendo abandonado hoje, enfermo, não fisicamente, mas espiritualmente, paralítico, não fisicamente, mas espiritualmente, ele está com as pernas hoje paralisadas, ele não consegue andar mais. Aí está em casa, um cara que antes estava aqui, ó, no manto, na glória, profetizando, mas que hoje ele está meio atormentado. Foram tantas as lutas, tantas as percas, foram tantas as batalhas, que hoje ele está atormentado. Ele já nem sabe mais se o que ele fazia de verdade Jesus recebia. Ele nem sabe mais se Deus era contigo mesmo. Ele nem sabe mais se ele estava fazendo o que era certo, porque agora ele está vendo todo mundo indo e ele ficando. Agora, porém, esse servo aqui, a Bíblia diz que o centurião, ele o amava. Ele fazia o quê? Ele o amava. Sabe o que está dizendo? Aqui é dois Jesus tipificando um de frente para o outro. É o espelho agora do Cristo na terra. Ele está dizendo a Jesus: eu poderia colocar alguém pregando no lugar dele, eu poderia colocar alguém cantando no lugar dela, eu poderia colocar alguém tocando no lugar dela, mas eu amo. Se tu liberar a palavra, ela vai cantar de novo. Se tu liberar a palavra, ele toca de novo. Está entendendo o que o céu está dizendo? Sabe por quê, pastor? Deixa eu te contar para me encerrar, meu tempo já foi. Sabe o que eu estou dizendo? A igreja tem um monte de tocador que não está tocando. A igreja tem um monte de pregadores que não estão pregando. A igreja tem um monte de bateristas que não estão tocando batera. A igreja tem um monte de evangelistas que não estão evangelizando. Sabe onde eles estão? Enfermos, deitados por aí.
Sabe o que eu quero dizer, pastor? Que na casa do Pai, tem tudo o que é preciso. Tem. Na casa do Pai tem baterista, tem guitarrista, tem pregador, tem pastor, tem missionário, tem missionária, tem evangelista, tem levita. Tem tudo aqui na casa do Pai. Ele tem tudo em casa. E por que, pastor, eles não estão fazendo? Porque eles estão enfermos. Estão acamados. Mas que tem. Tem um soldado aqui acamado. Mas e aí, pastor? O que nós vamos fazer? Vamos pedir para Jesus. Nós vamos amar igual esse centurião amou. A ponto de falar assim: Jesus, não precisa nem de ir lá no culto hoje. Só libera uma palavra para aquela igreja. Só libera uma palavra. Que se tu liberar uma palavra, eu vou ver ele cantando de novo, pregando de novo, orando de novo, louvando de novo. Abacandarabaça, urabacandarai. Eu vou ver ela pulando de novo, sapateando de novo. Eu vou ver profetizando de novo. Porque tem essa levantar, profeta. Levanta a mão para receber. O Pai está liberando uma palavra. Você que estava morto, você que estava enfermo, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. O tempo de cantar chegou. Agora chora, bacandara, chora, barabaca. Ora bacandara, é sola, bacandora, bacalabara, sai. Quando ele chega em casa, sabe que jeito que estava o paralítico, que era atormentado? Sabe que jeito que estava desviado? Que tinha perdido a fé? Estava igual o Igor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé comigo. Glória a Deus.